Um fazendeiro muito bem sucedido, lá na China, tinha um boi que arava a terra. Ou seja, esse fazendeiro, ele subsistia, ele vivia de arar a terra, de produzir através da terra, e ele precisava desse boi para fazer o serviço. Um dia, esse boi sofre um acidente e morre. O fazendeiro fica arrasado com essa perda e procura o sábio da cidade. Ele procurando o sábio da cidade, ele fala: eu estou arrasado, você não sabe o que aconteceu hoje. O meu sustento, o boi que arava a terra para mim, da onde eu tirava o sustento da nossa fazenda, acabou de morrer. Essa é a pior coisa que me aconteceu até hoje. E um homem sábio olha para ele e fala: talvez sim, talvez não. O quê? Talvez? Claro que é a pior coisa que me aconteceu. Como agora eu vou sustentar minha família? Como eu vou botar a fazenda para crescer se nós dependíamos desse boi? Aquele fazendeiro vai para a cidade e começa a falar mal do sábio. Esse sábio tá caduco, não sabe mais o que está falando. Fui contar uma tragédia que aconteceu para ele. Em vez de me dar um conselho para me dar força, ele diz que talvez seja a pior coisa que me aconteceu. Ele volta então para a fazenda. No outro dia ele acorda sem muita expectativa e fala: meu Deus, como eu vou conseguir arar a terra? Como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir produzir as finanças? Como eu vou conseguir produzir os resultados que a fazenda precisa? Ele olha então para o cavalo, que era o cavalo mensageiro, que levava ele de um lugar para o outro, e fala assim: eu vou improvisar com esse cavalo. Ele pega o cavalo, coloca para arar a terra, e ele recebe uma feliz notícia. O cavalo era 3 vezes mais rápido arando a terra do que o boi. Ou seja, os resultados desse fazendeiro triplicaram por causa do cavalo. Ele tinha uma bênção na vida dele, que era o cavalo, e não sabia. Ele estava acostumado com o boi. Ele volta correndo lá no sábio e fala: muito obrigado. Pelo quê? O sábio fala: assim, porque eu duvidei de você, eu fiquei chateado porque você falou que talvez o boi ter morrido tenha sido uma coisa boa, talvez tenha sido uma coisa ruim, não dá para saber, e eu fui revoltado com você e realmente foi uma coisa boa, porque aquele boi morreu. Eu vi como uma tragédia, mas hoje eu vejo como uma bênção, porque aquele boi morreu, o cavalo entrou no lugar e estou produzindo 3 vezes mais. O sábio responde: tá bom. E o fazendeiro diz: então, só para reforçar, eu queria te dizer que esse cavalo é uma bênção na minha vida. O sábio olha para ele e fala: talvez sim, talvez não. No outro dia, o filho do fazendeiro vai montar o cavalo, porque precisava usá-lo para ir entregar uma mensagem em outra fazenda. O cavalo tropeça, o filho cai e quebra a perna. Aquele fazendeiro se desespera e fala: meu filho quase morreu e agora a perna quebrou. Naquela época, a gente está falando de séculos atrás, não era fácil consertar uma perna quebrada. Ele vai naquele sábio e fala: meu Deus, meu filho caiu do cavalo. Foi a pior coisa que me aconteceu até hoje, porque agora o cavalo não está bem e meu filho está com a perna quebrada, meu braço direito. Foi a pior coisa que me aconteceu. O sábio olha para ele e fala: talvez sim, talvez não. O fazendeiro olha para ele: esse talvez de novo? O fazendeiro, irado, revoltado, volta para sua fazenda e vai cuidar de enfaixar a perna do seu filho, de cuidar do seu filho, revoltado com o sábio. Um dia depois, o filho já de perna enfaixada, uma trombeta toca e chega uma parte do exército chinês com uma bandeira de guerra, dizendo que todo jovem acima de 18 anos estava obrigado a ir com eles para uma guerra que tinha começado no interior do país. Uma guerra sangrenta, violenta, e o exército chinês estava convocando todos os jovens, e aquele menino se encaixava no perfil, ele tinha mais de 18 anos. Mas quando eles entraram na casa para pegar, viram que ele estava com a perna quebrada. Dispensaram ele do serviço militar. Quando aquele mini exército vai embora, o fazendeiro cai de joelho e fala: obrigado, Deus. Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Com essa história nós aprendemos que às vezes coisas muito ruins que acontecem, a gente fica desesperado. E a gente fala: meu Deus, isso é muito ruim que está acontecendo. Deus provavelmente está lá de cima falando: olha, talvez. Porque Ele preparou coisas ainda melhores, mas a gente só aprende com algumas perdas. A gente só para quando tem realmente um freio espiritual que não deixa a gente avançar. A gente vê como perda, a gente vê como estou perdendo, estou desequilibrando, estou sem controle da situação. Mas na verdade, talvez seja o melhor para você.
Quai, seu app de vídeos curtos.